Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo sábado, dia 19 de fevereiro de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de atualizações e notícias do RVGCR no mundo. Agradeço a todos os inscritos que compõem essa grande família desde o início, em que eu comecei a postar conteúdo. Agradeço a todos os novos inscritos que tornam essa família cada vez mais grandiosa diariamente, com empatia pelo meu conteúdo, pelo conteúdo que eu trago, perdão, pela minha pessoa e também por todas essas outras pessoas que estão dentro de dessas cargas de pesquisa, né, dentro do YouTube. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no inteirinho dessa tarde de sábado, eu gostaria de trazer aqui algumas informações relevantes a todo esse movimento do GCR. Vamos lá, meus amigos? Bom, programação da semana. Detentores de títulos na comunidade internacional do Global Currency Reset estão sendo pagos e continuarão sendo pagos nesta semana. A partir do sábado à noite, domingo e segunda, os detentores de títulos e cidadãos norte-americanos começarão a ter acesso aos seus fundos. Observamos também que a partir do dia 20 de fevereiro, o último dia das Olimpíadas Mundiais do Partido Comunista Chinês, segunda, 21 de fevereiro, início da Semana da Liberdade, Dia do Presidente, mais de 1.000 United States Truckers Freedom Convoy irão para Washington DC para protestar contra mandatos. Estão pedindo um boicote mundial por isso. Observamos também que o contrato com o Banco Mundial termina a partir de segunda-feira. O Quantum Financial System está em vigor e também já tem suas posições a partir dessa próxima semana. O Global Currency Reset será concluído e o mundo terá um novo sistema bancário. Por meio de e-mails, o Tier 4B, o grande grupo da internet, receberá notificações oficiais e instruções sobre a configuração de compromissos de resgate e troca. Os compromissos de nível 4B para troca e resgate começarão a princípio no centro de resgate. Nos bancos ao público em geral, poderá trocar moedas estrangeiras às novas taxas internacionais. Espera-se uma interrupção de telefones, carros e dispositivos médicos com a mudança para o novo sistema de satélite Starlink. Devemos iniciar nossas trocas com as novas taxas internacionais a partir do dia 23 de fevereiro. De acordo com alguns bancos líderes de nível 1, o nível 4B, o grande grupo da internet também, será notificado a partir dessa semana e começará a marcar compromissos ao mesmo tempo em que o grande público, que esse público também possa trocar já a partir dessa próxima semana. Vamos ver se isso acontece. Os bancos de nível 2, 3 e 4 devem ser conectados aos protocolos QFS Blockchain a partir do dia 21 de fevereiro, ou eles não podem abrir suas portas. Os detentores de títulos na comunidade internacional estão sendo pagos e continuarão sendo pagos essa semana. Observamos que é previsto para que esse sábado à noite, continuando pelo dia 20 e pelo dia 21, e seguindo essa semana, os detentores de títulos de cidadãos norte-americanos comecem a ter acesso a esses fundos. Observamos também que tais contratos com todos os bancos envolvendo o Banco Mundial termina na segunda-feira, 21 de fevereiro. E o Quantum Financial System, a partir desse momento, está previsto também para funcionar em 100% de sua capacidade. As informações da última quinta-feira de uma fonte altamente conectada. Esteja pronto e atento a essas notificações que são convites.
Eles podem começar o quanto antes, de qualquer forma já é hora. Essas notificações devem realmente começar para que os pagamentos e a liquidez comecem, conforme confirmado por etapas específicas contratadas, autenticadas e registradas. Não há prevaricação possível. Nesta quinta-feira, houve uma conferência de imprensa sobre a liberdade de emergência para os caminhoneiros canadenses. Twitter com problemas, comentários e respostas não sendo carregados, tweets não carregados nos perfis dos usuários. Junte-se ao Freedom Movement e inscreva na Truth Social de Donald Trump e New Social Media. Uma empresa americana oferece aos residentes dos Estados Unidos que deixem as cidades em massa. Dessa vez, os governos usaram os vírus para nos controlar. Em seguida, eles usarão escassez de água, crise de energia e ataques cibernéticos. Observamos no dia 18 para tomar cuidado com todos os bens e as questões climáticas. Inglaterra e País de Gales, o exército foi colocado de prontidão para a pior tempestade em décadas. O Met Office emite um raro aviso Red para ficar dentro de casa enquanto a tempestade Eunice se aproxima da Grã-Bretanha, ameaçando trazer vendavais de até 160 km, cortes de energia e explodir telhados e casas. O Met Office colocou quase toda a Inglaterra e País de Gales sobre um aviso âmbar a partir dessas 5 da manhã. Reino Unido. Tempestade provavelmente fechará a ponte QE2 em Dartford Crossing, M25 News. Schupper. Tempestade de extrema em Hamburgo, Alemanha. Número de mortos no Brasil sobe. Enchentes apocalípticas e enormes deslizamentos de terra mataram muitas pessoas no Rio de Janeiro, em chuvas devastadoras em Petrópolis. Gente, só fazendo um breve adendo, né, essas informações desses provedores, eu colho, são provedores, parcialmente, alguns são dos Estados Unidos, né? E essa tragédia foi tão feia que até eles estão noticiando lá e fazendo algumas movimentações humanitárias para com o povo aqui do Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Mais de 180 milhões de americanos em alerta máximo para o mau tempo, segundo o Twitter. Tempestade no Reino Unido, raro alerta vermelho para o vento afeta viagens ferroviárias, rodoviárias e aéreas, segundo a Euronews. Nova York. Todos os trens cancelados a partir das 14 horas, muitos voos cancelados antes da tempestade Eunice, segundo o New York Times. Holanda, 18 de fevereiro, também foi constatada uma tempestade que parou todos os trens. Guerras e rumores de guerras. Guerra Rússia, Estados Unidos, Ucrânia. Estamos no meio de uma bandeira falsa. A mídia ocidental está literalmente vendendo propaganda neonazista para provocar a guerra entre Rússia e a Ucrânia. Biden afirma ter informações sobre Rússia conduzir uma operação de bandeira falsa, e essa informação vem da Reuters. O Kremlin chamou as alegações do administrador de Biden de uma escalada. O ucraniano presidente Zelensky: não queremos pessoas com bandeiras estrangeiras em nosso território. Isso pode desestabilizar o mundo inteiro. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chamou o ataque ao Jardim da Infância ucraniano de operação de bandeira falsa. As forças ucranianas estão atingindo separatistas da Irmandade Muçulmana. Cidadãos da cidade de Donetsk relatam quedas de energia e grandes explosões nas linhas de frente há mais de meia hora. Agências de notícias russas dizem que as autoridades estão investigando se houve vítimas ou danos materiais após a barragem das Forças Armadas ucranianas. A eletricidade foi cortada em metade da cidade de Stanitsa, em Luhansk. Alguns civis foram levados para o abrigo.
No sul da China, Morning Post. Em advertência à Coreia do Norte, o Japão diz que tem direito a ataques aéreos preventivos. Oriente Médio está esquentando. Turquia e curdos trocando tiros e ataques aéreos russos. Israel atinge Síria com mísseis. Dezenas de combatentes pró-governo iemenitas foram mortos em uma nova ofensiva para tomar uma cidade controlada por rebeldes, disseram fontes leais nesta última terça-feira, após uma onda de violência, incluindo ataques com mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. O Irã está a apenas algumas semanas de se tornar uma potência nuclear. O general dos Estados Unidos diz que a turbulência na Rússia, pode se espalhar para o Oriente Médio. E o general do Exército escolhido para assumir o cargo de principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio está alertando senadores que, se a Rússia invadir a Ucrânia, poderá criar uma instabilidade mais ampla no Oriente Médio, incluindo a Síria. A guerra da Ucrânia desencadeará a guerra no Oriente Médio, a guerra dos Balcãs, a guerra da China-Taiwan, a guerra Índia-China, golpes africanos e golpes sul-americanos. Crise financeira global. Como está a economia global quando um colapso épico do mercado destrói 35 trilhões de dólares de riqueza financeira de uma vez? Os preços das ações estão caindo. A S&P 500 caiu mais de 8% em janeiro em relação ao pico do mercado e tecnologicamente pesado Nasdaq já está em território de correção. A Nasdaq começou o ano pior em décadas e muitos estão extremamente preocupados com o que acontecerá a seguir. O Banco da América adverte: se Nasdaq fechar abaixo de 14 mil, então o verdadeiro inferno começará. Bitcoin, menos 6,9%. A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, interrompeu todas as atividades em Israel depois que os principais reguladores financeiros manifestaram preocupações com a manipulação do mercado. Segundo os estatutos globais de perdão de dívidas e algumas questões, existe uma matéria na News Daily, né, que fala que um departamento de educação cancelou mais de 415 mil dólares em dívidas estudantis. E isso é um relato, fazendo um breve adendo, de um possível perdão de dívida, gente, que atinge também as grandes civis, né, diante de todas essas questões do tal jubileu de dívida que acontecerá no mundo. Essa pode ser uma possível forma de perdão de dívidas, né, pelos departamentos do governo. Seguindo aqui, o FBI formará uma unidade nacional de criptomoedas que lidará com o confisco de ativos virtuais, como Bitcoin, e análise de blockchain, anunciou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A inflação no Canadá é uma alta de 30 anos de 5,1%, superando em muito as previsões dos economistas. A equipe de Biden está trabalhando em um acordo de bilhões de dólares na Ucrânia. Os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de fornecer à Ucrânia garantias sobre empréstimos soberanos no valor de até 1 bilhão para ajudar a economia do país. A CNN, cheia de escândalos, estabeleceu as piores classificações nos últimos 7 anos. A milícia popular de Luzhenk relata que a situação do Donbas piorou devido às tentativas de Kiev de aumentar o conflito. O Pentágono confirmou que as tropas americanas estão sendo transferidas da Alemanha para a Bulgária para exercícios militares conjuntos. Nossas informações indicam claramente que as forças russas, incluindo tropas terrestres, aviões, navios
estão se preparando para lançar um ataque à Ucrânia nos próximos dias, diz o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Antony Blinken. A Rússia declarou em uma série de respostas escritas às propostas dos Estados Unidos sobre segurança europeia que não tem planos de invadir a Ucrânia. Bom, meus amigos, essas foram as notícias globais acerca de todos esses movimentos iminentes que, para mim, geram o culminar do GCR, o culminar do reset de toda a questão das moedas também. Possivelmente os detentores de títulos nessa mesma medida que eu estou informando, e agora gostaria de ir ao encontro da palavra desses detentores, de bancários e de todas essas fontes de inteligência também, talvez militar, que eu acredito e coloco minha inteira credibilidade também. O resgate e pagamento de novos títulos começou por volta dessa quinta-feira. Parece que existem vários tipos de títulos, então a situação é complicada para que o resgate e o pagamento estejam ocorrendo em ordem. Movimentos agora estão visando o giro de capital no nível 3 e no nível 4A. Está sendo promovido de forma constante. Um grande fator de progresso, com uma cena importante no plano. Casos de crimes importantes começaram nos Estados Unidos e no Reino Unido. Evidências e informações sobre espionagens e outras coisas foram divulgadas. No Reino Unido também, a polícia britânica começou a investigar a corrupção em várias fundações do Príncipe Charles. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, crimes de membros importantes, super grandes nomes, vieram à tona e neste futuro serão presos. No Canadá, problemas de rede e suspensão e acesso ocorreram em todos os principais bancos. Embora seja um evento que pode ser considerado de várias perspectivas diferentes, é basicamente um bom evento liderado por alianças. Parece que não demorou muito, mas problemas de rede também foram confirmados em grandes bancos na Alemanha. Além dos bancos, ocorreram problemas de rede no exterior, como o Insta e Facebook. Presumo que algo estava sendo planejado via rede de internet. Ucrânia e Rússia. Observamos que as últimas informações eu não compreendo esse termo aqui, mas acredito que seja um bombardeio de informações em pequena escala ao exército ucraniano. Todo o quadro do plano é como eu já disse. A partir de agora, espera-se que notícias como o progresso da Rússia para a Ucrânia tenha começado. Bem, mesmo que seja um evento que não aconteceu de fato, as notícias e informações serão divulgadas na forma em que a batalha comece. Basicamente, acho melhor não seguir esses movimentos detalhados, pois o influenciador pode ser falso, e reconheça apenas que estamos enfrentando uma cena importante, tanto de todos os lados, inclusive a mídia. Casos de crimes importantes começaram nos Estados Unidos. Foram divulgadas essas evidências. Informações estão ocorrendo, muitas no nível 3 serão já notificados nessa semana, e todos estão crentes que terão acesso ao dinheiro e ao giro de capital. Está sendo promovido essa mesma informação no mundo todo, e nós esperamos que isso aconteça com a graça de nosso bom Deus. Bom, meus amigos, são as últimas informações que eu pude colher, de mais congruente, atual, e também reverenciando todo esse processo, que eu julgo que é um processo que também é um milagre nos dias de hoje, e nós, como cristãos,
pela simples questão de bom senso, de acreditar em Deus, né? Porque Charles Chaplin disse, né? Pelo simples bom senso, eu não acredito em Deus. Né? Charlie Chaplin disse essa frase. E eu digo, Charlie Chaplin, né? Pelo simples bom senso, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, no Espírito Santo e também acredito no milagre, porque todo cristão que lê a Bíblia sabe quem é Deus, sabe que para ele isso não é nada, mas sabe que ele nos dá as coisas no tempo certo. E é isso que eu desejo, é isso que eu desejo que as coisas possam acontecer com segurança, principalmente, e no tempo certo, visto que para a maioria de todos nós, o tempo já se passou faz tempo, né? Já estamos aguardando há anos e alguns há décadas, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas e só Ele sabe o momento de possivelmente trazer essa prosperidade aqui para a Terra. Eu acredito dessa maneira. Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde. Continue se inscrevendo aí no meu canal, me dando a oportunidade de que cada vez mais pessoas vejam essas notícias e entendam talvez esse lado do pagamento dos títulos, esse lado dos vínculos e posições históricas já iminentes há muitos anos, há muitas décadas, e possivelmente essas pessoas se sintam confortáveis com essas notícias que eu trago também. Eu fico muito feliz com isso, e isso só é possibilitado diariamente através da inscrição do irmão que está aí desse lado, através da sua companhia todos os dias, através do seu like, do seu comentário. Tudo isso impulsiona o meu conteúdo. Eu agradeço muito de todo o coração. Eu volto mais tarde. Sintam-se convidados desde já a voltar e observar as notícias. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser.